Oi, Murilo, estamos no Instagram também agora? Ainda não foi. Os Agora links vai aqui. ir. Beleza, então, tá começando aqui o Dois Toques. Ontem tivemos aqui o Tomás e o André comentando alguns assuntos e agora eu com o Murilo, né? Mais ou menos é o Gattuso com o Xabi Alonso aqui, né? Em termos de características. É o Gattuso que dá porrada e o Xabi Alonso que vem acariciar a bola. Tudo bem, Murilo? Seja bem-vindo ao Dois Toques. E aí, Gabi, boa noite. Que abertura, hein? Vamos lá falar um pouquinho sobre assuntos que movimentaram o dia aí da dupla Grenal, que hoje foi um dia movimentado, como todos vêm sendo aí ao longo dessas semanas. Bom, vamos começar pelo assunto que tá deixando o Colorado apreensivo e com uma grande expectativa, né? Que é o caso do Borré. Até a gente comentou hoje no grupo lá que Uh, assim, eu também concordo contigo que ele tá acertado, mas tem um passe, cara, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, e aparece o Corinthians uma hora que não vai contratar porque não tem grana. Agora o River também tá interessado. O que tu diz dessa negociação aí do Borré? Qual é a tua visão em relação a isso? Cara, eu tenho a impressão que tá tudo acertado entre o Inter e o jogador. Até pelo que a gente vem lendo aí, vários jornalistas que tiveram contato com a direção, eles transmitem um sentimento de muita confiança. Eu estava assistindo até a live do Vozes antes de a gente começar aqui, e o Ernest falou que algumas fontes dele falaram para ele poder cravar, mas como não são fontes diretas da diretoria, ele está evitando. E a leitura que ele faz é que o prazo de sexta-feira, dia 12, faz sentido, porque é quando o bid da Alemanha volta do recesso de final de ano. Então, tudo leva a crer que o jogador está 100% acertado com o Inter, restando apenas trâmites legais entre o jogador e realmente o Colorado. Como eu comentei contigo também, eu vejo que se essa negociação lá não é também algo tão ruim para o Inter, visto que a gente já tem o Alário, o Valência, a possibilidade de talvez subir o Ricardo Matias, então pelo menos por 6 meses a gente estaria bem Até o próprio servido. Luca, né? Se tu for ver, até o próprio Luca pode ser uma opção também. Não, com certeza. E acredito que mesmo que o Boré não venha até o final, até o metade do ano, a gente estaria bem servido, então eu estou bem tranquilo quanto a isso, mesmo achando que ele está acertado já. Para mim, o grande ponto dessa negociação é a expectativa do torcedor, porque eu também concordo contigo que, para a primeira parte do ano aí, tendo o Alário, tendo o Luca que eu citei e o Ricardo Matias, eu acho que está bem servido. Até o Valência também, que a gente não cita, né? Que pode. Aliás, na tendência, hoje o Wanderson é reserva. Começa o ano como reserva. Na verdade, não vai começar o ano como reserva porque o Alan Patrick está suspenso. Mas na expectativa do time titular, que eu acho que não vai ter time titular por conta das movimentações que o Inter está fazendo. Por exemplo, o Fernando de 36 anos não vai jogar todos os jogos. Por isso tem o Thiago Maia chegando. Tem o Arangues que pode fazer a primeira função. Então, eu acho que não vai ter um time cravado titular. Mas naquele time, digamos, ideal que a gente vai começar o ano, eu acho que o Wanderson é banco. Então, não vindo o Borré, tem um jogador que pode fazer a função. A tendência é que seja o Valência ou o Alário, mas quando não tiver um dos dois, o Wanderson tá por ali, o Pedro Henrique também deve permanecer, então eu não vejo como problema. Eu acho que o ponto que pode atrapalhar um pouco, não digo a expectativa do torcedor, mas é um pouco frustrante, até a gente vai falando depois da entrevista do Brum, a frustração está sendo do lado do Grêmio, né? Mas a expectativa criada no Borré, e desde a notícia do JB, né, Murilo? O JB cravou o Borré e parecia que era só anunciar. E tá se enrolando demais. Eu acho que, como tu disse, né, sexta-feira então é o prazo. Tomara aí que aconteça um desfecho final, que o Borré vista a camisa do Inter, porque mesmo a gente citando o Ricardo Matias e tudo mais, é um jogador de outro nível. Embora a gente concorde que o Alário é mais jogador que o Borré. O melhor Alário é melhor do que o melhor Borré, né? Eu concordo ali, o Alário ele tem, assim, características que casam melhor até com ele e Valência, né? Então, é um jogador que eu tenho maiores expectativas no nome puro dele, assim, mas a gente sabe que ele vem de uma lesão grave, né? Então é difícil voltar já num nível elevado, enquanto que o Boré é um cara que já tá jogando mais constantemente, né? Vem num período que tá fazendo gols, tá atuando, então, teoricamente chega e já farda, né? É, É a é, diferença.
esse ponto do Borré é bem importante até para definir, digamos, a última negociação firme que o Inter vai fazer, né? Porque o Thiago Maia, o Flamengo não vai disputar, o Flamengo não quer esse jogador mais. E, e aí o lateral esquerdo acho que falta ainda para fechar o grupo, porque até agora tá muito bom, né? A gente vai comentar muito no programa domingo, mas até dando uma pincelada por cima, o Alessandro e a sua direção, enfim, a direção do Inter tá muito bem nessas negociações. Dá uma pincelada sobre o Thiago Maia. Qual que é a tua expectativa do Thiago Maia? Tu acha que ele chega para ser uma opção do Fernando? O que tu acha desse jogador aí? Então, eu vejo ele como um cara vitorioso por onde passou, né? Com certeza agrega bastante para o Inter. É um jogador que ele é bastante criticado pela torcida do Flamengo, mas a gente sabe que os treinadores costumeiramente gostam dele, até porque ele é o famoso jogador que faz o serviço sujo, né? Não aparece tanto e joga bastante pelo time. Eu vejo que a chegada dele vai acabar acarretando na saída do Gabriel, o Rufi, né? O famoso. Porém, eu acredito que, na verdade, para o Inter acaba sendo um upgrade, né? Eu acho que o Thiago Maia ele joga melhor que o Gabriel, tem uma carreira mais relevante, por assim dizer. Claro que a torcida sempre cria um carinho, né, com alguns jogadores, né, um pouco mais raçudos, como é o caso do Gabriel, mas olhando de forma bem, assim, calculista e bem racional, eu acho que o Thiago Maia agrega mais que ele. Então, é uma contratação da mesma forma que o Yoran é para grupo, né? Não é um cara que chega para ser titular. Se a gente contar que um Fernando vem, que a gente tem um Arangues, né? Então, mas é um cara que soma. A gente tem bastante campeonatos longos. O Campeonato Brasileiro ficou claro que é a obsessão do time. E para isso tu precisa de grupo, jogadores vencedores. E é um cara que vai agregar nisso, né? Um cara comprometido também. Claramente um líder, de certa forma. Então, é uma boa contratação. Tu citou a questão do Brasileirão e é uma obsessão do Barcelos, inclusive ontem na posse, na cerimônia de posse, inclusive ele falou novamente do Brasileirão que serão 38 finais. Eu acho que não é só da boca para fora, não. Pelos movimentos que o Inter está fazendo para disputar de fato o título. Bom, saindo do lado do Inter agora, indo para o Grêmio, hoje teve então a entrevista do Antônio Brum. Eu confesso que, por conta da correria, eu não consegui acompanhar. O que ele falou nessa entrevista, Murilo, que está deixando o torcedor gremista para baixo? Não é exatamente uma frase específica que foi dita, mas é o contexto todo, né? O que o Brum acabou falando em relação ao Grêmio são questões, por exemplo, a renovação do Jeromel ser uma solução para a zaga, ou até mesmo a leitura de time que o Grêmio vem fazendo, as contratações necessárias. Ele deixou claro que algumas contratações que são carências, que a torcida vê que o Grêmio precisa muito para disputar a Libertadores, não vão ser feitas, que os movimentos vão ser realmente bem reduzidos, e inclusive esses que estão sendo feitos já estão sendo consideradas as grandes contratações do Grêmio, né? Então, é meio que o que foi dito nas entrelinhas ali. Então, se monta um cenário preocupante, porque a torcida do Grêmio, querendo ou não, está desconfiada, né, do time. A gente pode até, ali na metade do ano, quebrar a cara e a gente vê que esse time do Grêmio, com peças que não são tão, assim, vistosas ou que não são tão faladas, o Grêmio pode ir bem, porém a gente sabe que a tendência não é essa, né? O Grêmio perdeu o seu principal jogador, que é o Luiz Soares, e está tendo dificuldade extrema em fazer um mercado para repor essa ausência e montar um time mais competitivo, né? Que a gente sabe que o Grêmio tem competições como a Libertadores mesmo, que foi citada, é um nível acima do que realmente o Grêmio vinha jogando até o ano passado, né? O Grêmio ficou na Copa do Brasil e no Brasileirão, na Libertadores o jogo muda, que não são jogos fora do Brasil, jogos que impõem uma dificuldade diferente, e mesmo contra times brasileiros a dificuldade tática sobe. Então, ao meu ver, o Grêmio hoje é um time que não está preparado para essa competição. E não falo isso por ser colorado, falo pelo que eu vejo. Uma das poucas notícias boas para o torcedor é a renovação do Renato, mas ficou meio que nas entrelinhas que o Grêmio perdeu capacidade de contratação porque aumentou o salário do treinador, por exemplo. Então, acaba ficando até ruim, né? Essas coisas. Então, o cenário para o torcedor gremista acaba sendo um pouco desanimador, apesar de que o time tem competições relevantes esse ano, né? Eu acho que tem dois pontos aí. O primeiro é a necessidade do Grêmio contratar. Aliás, o Grêmio tem um time inferior que o Inter, sem contratações. Quando termina a temporada, é até contraditório dizer isso, mas o Inter termina a temporada com um time melhor que o Grêmio. Embora o Inter terminou em nono, e com um ano terrível, que foi no ano passado, tirando a Libertadores, e o Grêmio termina em segundo colocado. Mas, em termos de time,
de potencial, o Inter tem muito mais. E agora, disparadamente, é muito mais. Em relação a outro ponto que eu cito, é a grenarização. Por que o Inter foi tão astuto atrás do Ener Valencia? Porque tinha o Soares. Claro, tinha a necessidade de ter um centroavante, mas o Soares influenciou o Inter em buscar o Valencia. Depois o Inter contratou o Rocher. O Grêmio, para dar uma resposta agora, está contratando o Marquezinho, que não é do mesmo nível, é óbvio. Mas depois que o Inter contratou o Rocher, que eles descobriram que não tinha goleiro, que o Gabriel Granda não servia, que o Adriano já tinha ido embora, que o Breno também não servia. Então, além do ponto da necessidade, tem outro ponto que é a grenalização. O que um está fazendo influenciando o que o outro não está fazendo. Então, o Inter que está movimentando no mercado, na minha opinião, é o melhor time da janela de transferências dessa época agora. O rival que disputa a Libertadores, que o Inter não disputa, perdeu o Funes Mori, por exemplo. Né? Então, a ausência do Soares, ela é praticamente meio time, tem um significado que não é só a ausência do jogador, é o centro, que era o Grêmio, é a referência do time. Então, é uma situação bem frustrante para o torcedor gremista, e agora ouviu da boca do vice de futebol que as contratações não vão ser amplas. Né? Que, se eu não me engano, ele falou em 2 nomes. Né? Então é muito pouco, e o Grêmio tem mais necessidades do que apenas duas peças para compor o elenco. Bom, ontem o Tomás e o André fizeram aqui até um adendo. O André fala muito, o Tomás é mais controlado. Eu e o Murilo, a gente provavelmente faria de 1 hora, mas o tempo é curto, é 10 minutos. Então, deixa aí considerações finais, Murilo, para a gente encerrar o nosso papo de hoje. As considerações finais é que semana decisiva para a cereja do bolo colorado, que mesmo que não venha, já tem um time que é mais do que suficiente para o primeiro semestre, então o torcedor colorado tem mais do que motivos para acreditar, enquanto o torcedor gremista provavelmente vai fechar essa semana muito mais apreensivo do que animado, né? Claro, o futebol é muito dinâmico, mas é esse cenário que se desenha, então seguimos acompanhando, né? É isso aí, então. Vocês seguem a página, ajudem a gente a crescer o projeto. Também se inscrevam no YouTube. Domingo, então, tem o programa, o primeiro programa do ano. Então, o Augusto já está a prontos para comandar a gente no domingo. Tem muitos assuntos, hein? Muito tempo sem falar, vai ter muitos assuntos aí. E o time vai estar, não digo completo, vai ter um bom time do domingo para fazer, então, o Entre Linhas lá no YouTube. Então, se inscrevam no canal e também sigam a nossa página aqui. Um abraço, Murilo. Até a próxima. Abraço, até.